Bom dia. Essa é uma aula em que eu vou falar a respeito do quadro clínico da depressão. E quando a gente fala a respeito dos sintomas da depressão, existem vários referenciais teóricos que podem ser utilizados. Então, existe a descrição dos sintomas feitos pelo DSM, pelo CID-11, mas também existe a interpretação psicanalítica a respeito dos sintomas depressivos, né? A melancolia descrita por Freud, e posteriormente assim, existem vários outros autores importantes que seguem a linha psicanalítica. Um outro destaque seria a interpretação feita pelo modelo cognitivo-comportamental, né, do Aaron Beck, entre outros. Então, assim, quem for estudante de psicologia, por exemplo, muitas vezes vai estudar mais a visão que a determinada linha teórica da psicologia tem a respeito do quadro depressivo. Né? Nessa aula eu vou utilizar como referencial a descrição feita do DSM, que é que tem aplicabilidade clínica. Os estudos a respeito da depressão são feitos utilizando os critérios do DSM predominantemente, alguns usam o CID também. Então, toda vez que eu estou falando de depressão ao longo dessa aula, eu estou falando da depressão segundo o DSM. E a definição que o DSM coloca a respeito do transtorno depressivo maior é a seguinte, que a característica essencial de um episódio depressivo maior é um período de pelo menos 2 semanas, e aqui já começa a entrar na questão assim da diferenciação do que é um sofrimento não patológico para o patológico, em que o sofrimento patológico que configura um transtorno mental, ele acontece numa intensidade, frequência e duração muito maiores do que o normal, e aqui a gente vê essa duração, né, de pelo menos 2 semanas, durante as quais há um humor depressivo ou perda de interesse ou prazer em quase todas as atividades. Que aqui já começa a descrever os dois principais sintomas da depressão, segundo o DSM, que são o humor predominantemente depressivo e a perda de interesse em atividades prazerosas. Bom, os critérios do DSM, eles seguem da seguinte forma, né? Existem 9 sintomas listados dentre os critérios diagnósticos, sendo que a pessoa precisa ter pelo menos 5 deles presentes durante esse período de 2 semanas para considerar que existe um episódio depressivo. Esses sintomas eles representam uma mudança em relação ao funcionamento anterior, ou seja, a pessoa não é assim e está dessa forma. Quando um paciente fala assim que tem depressão há 10, 20 anos, e que nunca ficou, e assim, que sem nenhuma recuperação ao longo desse tempo, é muito importante pensar em outros diagnósticos além da depressão propriamente dita. Como, por exemplo, pensar numa distimia, num transtorno de personalidade comórbido, e não somente na depressão. Né? Se é um clínico geral está pegando um caso desse tipo, assim que a pessoa fala que tem depressão constante há vários anos, pode encaminhar direto para o psiquiatra, viu? Com certeza, no mínimo, é um caso refratário. Ou seja, já é um caso mais complexo que já foge do escopo do clínico geral. E pelo menos um dos sintomas é o humor deprimido ou a perda de interesse e prazer. Ele não usa essa nomenclatura, mas é como se fosse critério maior e critério menor. Então precisa ter um dos critérios maiores, pelo menos. Esse humor deprimido não é qualquer humor depressivo, né? A pessoa está triste na maioria dos dias, na maior parte dos dias nessas 2 semanas. Então ela está triste na maior parte do tempo. Muitos pacientes vão falar que sentem a tristeza o tempo todo enquanto estão acordados. E o outro sintoma que é tão importante quanto o humor depressivo é essa perda de interesse ou prazer, que recebe o nome técnico de anedonia. Então, a pessoa pode ter um quadro de depressão sem ter humor depressivo, mas tendo anedonia. Então, assim, isso é uma situação que é mais comum, não é exclusiva, mas é mais comum em idosos, em que a pessoa, assim, está triste, não. Mas a pessoa mas tudo perdeu a graça para a pessoa, não tem mais vontade de sair de casa, de encontrar com os amigos, de ver televisão, mexer na internet, fazer as atividades de lazer que ela tinha. Tudo fica cinza, tudo fica sem graça, tudo fica sem gosto, sem sabor, nada interessa mais para a pessoa. Muitos pacientes, inclusive, se incomodam muito mais com a anedonia do que com o próprio humor depressivo.
né? Isso dá uma angústia muito grande, né? Alguns pacientes falam assim também que parecem que não conseguem, que além de não conseguir se alegrar com as coisas, que também não consegue, parece que não consegue sentir carinho pelos outros, não consegue sentir amor, começam a se julgar, se achar uma pessoa ruim. E assim, essa perda de interesse ou prazer, ela pode resultar na pessoa parar de fazer as atividades que ela gostava, ou a pessoa às vezes continua fazendo, mas fazendo por obrigação, fazendo por fazer, sem ter mais o desfrute daquela atividade. Bom, então a gente tem esses dois sintomas centrais da depressão. Se não tem pelo menos um desses dois, não é depressão. Tem que ter pelo menos um dos dois para considerar depressão. A grande maioria dos pacientes deprimidos tem ciência do seu quadro depressivo, às vezes tem até uma negação por questão de estigma da depressão, mas eventualmente tem pacientes que não que estão depressivos e não têm muita percepção da presença desses sintomas, e a gente pode avaliar que eles estão presentes, que a pessoa preenche o critério diagnóstico, através de informação de terceiros, de familiares, cônjuge e da nossa observação direta. Então, esses são os sintomas centrais da depressão. Além deles, a lista de novos sintomas continua, né? Então, você pode ter alterações de peso e apetite. O típico, o clássico, seria a pessoa perder apetite e perder peso. Já vi casos extremos disso, de pessoas perdendo mais de 20 quilos por quadro depressivo, sem ter uma outra comorbidade que levasse à perda de peso. E em alguns casos acontece o contrário, principalmente quando a pessoa tem é mais ansiosa ou tem um transtorno de ansiedade comórbido, de ter muito craving por carboidrato, por doce, ter aquele alívio momentâneo que a comida faz, e a pessoa começa a comer mais e ganha peso durante o quadro depressivo. Mas o típico, né, o clássico, seria a perda de apetite e perda de peso. O sono também pode ficar muito afetado. O clássico seria insônia. Essa insônia pode ser insônia terminal, em que a pessoa acorda antes da hora e não consegue voltar a dormir. Pode ser insônia intermediária, em que a pessoa acorda várias vezes pela noite e tem dificuldade de recobrar o sono. Pode ser uma insônia inicial, quando a pessoa tem dificuldade de pegar no sono. Também é muito comum queixa assim, do sono não restaurador, da pessoa sente que o sono foi fraco, foi superficial, que o sono não valeu nada. E eventualmente acontece também da pessoa ter hipersonia, de passar a dormir 9, 10, às vezes mais horas do que isso por dia, e mesmo assim se sentir sonolenta e cansada ao longo do dia. Alterações da psicomotricidade também são comuns. O mais comum é a lentificação psicomotora, então o raciocínio da pessoa fica mais lento, a fala dela fica mais lenta, a velocidade de reação, às vezes a própria movimentação, gesticulação da pessoa fica mais lentificada. E isso não é só um sintoma subjetivo, isso também é observado pelas pessoas que conhecem a pessoa, percebem que ela está mais lenta, mais devagar. E principalmente assim, aí já é mais comum na depressão do transtorno bipolar acontecer aumento da psicomotricidade, da pessoa ficar inquieta, agitada, não para quieta. Então esse aqui, e outro sintoma muito comum, a fatigabilidade, né? A pessoa, às vezes mesmo não fazendo nada, se sente muito cansada, sem energia, às vezes fica várias horas na cama parado sem fazer nada. Outra queixa, é um sintoma e é uma queixa muito comum também da depressão, né? Esse conjunto aqui são chamados assim, de sintomas somáticos. E por fim, a gente tem os sintomas cognitivos, né, que vão incluir a menos-valia ou culpa excessiva. Menos-valia é um nome técnico para uma baixa autoestima muito importante. Aqui no Brasil, a gente tem muita associação de autoestima com a imagem corporal, mas assim, a gente deve interpretar a baixa autoestima como uma coisa mais ampla do que a pessoa se achar bonita ou não. Se ela se sente útil, se ela se sente querida, desejada, se ela vê valor em si próprio, ou, no caso aqui da menos-valia, se ela acha que é inútil, que é um estorvo para os outros, que está atrapalhando todo mundo, que é incompetente. E na depressão também pode acontecer sentimentos de culpa excessiva e inapropriadas, da pessoa se ver, assim, começa a se culpar por coisas que você vê assim que não faz sentido, assim, ela não tem responsabilidade sobre aquilo.
Outros sintomas cognitivos comuns, né? Redução de concentração, da capacidade de pensar, da dificuldade de tomar decisões. E, por fim, podem acontecer as ideias de morte ou pensamentos de suicídio. Na aula a respeito de avaliação, eu vou entrar em mais detalhes a respeito de como se questiona e avalia a presença de ideia de morte e de suicídio. Então, esses são sintomas cognitivos. E aqui o quadro completo dos 9 critérios diagnósticos, sintomas descritos no DSM para o quadro de depressão. Esse seria o critério A. Né? Os demais critérios têm o critério B, né, de que os sintomas causam sofrimento clinicamente significativo. Quando é uma depressão moderada, grave, não existe dúvida a respeito da presença desse sofrimento clinicamente significativo, mas alguns casos limítrofes, mais leves, em que pode ter dúvida se a pessoa está com uma tristeza normal, ou se ela ou se ela chega a estar num quadro depressivo, é interessante perguntar para a pessoa assim, essas coisas que a senhora me explicou, estão afetando o seu dia a dia de alguma forma? Né? Porque assim, se os sintomas estão atrapalhando a vida laboral da pessoa, a vida acadêmica, a vida conjugal dela, a vida social dela, ou pelo menos trazendo um desgaste, um sofrimento muito grande, aí sim a gente já considera que esse critério está presente, e essa é a maior bússola, é o norte para a gente diferenciar sofrimento psíquico não patológico do transtorno mental. Os outros critérios C, D e E são todos relacionados a diagnóstico diferencial. Então, diagnóstico diferencial com condições médicas ou substâncias. Então, por exemplo, muitos transtornos do sono, incluindo a apneia do sono, pode causar vários sintomas semelhantes à depressão. O hipotireoidismo pode causar uma anemia. A síndrome consumptiva, que acontece em pacientes oncológicos, também pode causar vários sintomas depressivos. Diagnóstico diferencial com os transtornos mentais, né? Por exemplo, o início de um quadro de esquizofrenia, o período prodrômico da esquizofrenia, tem muitos sintomas semelhantes à depressão e às vezes é feito diagnóstico de depressão inicialmente e posteriormente se vê pela evolução de que era o início de um quadro de esquizofrenia. E diagnóstico diferencial com o transtorno bipolar, né? O bipolar também tem episódios depressivos. Existem várias características da depressão bipolar que indicam que ela seja uma depressão bipolar e não unipolar. E esse diagnóstico diferencial é particularmente muito importante porque o tratamento medicamentoso da depressão unipolar e da bipolar são muito diferentes. Como todo transtorno mental, os critérios diagnósticos, eles assumidamente não representam todos os sintomas da doença. Então, assim, então aqui eu estou colocando outros sintomas que podem acontecer na depressão, colocados pelo Kaplan-Sadok. Então, por exemplo, é muito comum que também exista irritabilidade, a pessoa depressiva fica mais sem paciência, mal-humorada, às vezes começa a ficar grossa quando não é do feitio dela ser dessa forma, se irrita com mais facilidade. Isso é mais típico na depressão bipolar, mas também pode acontecer na depressão unipolar. É muito comum isso acontecer na depressão na infância, essa irritabilidade. Inclusive, assim, na depressão na infância, a apresentação da alteração do humor pode ser por irritabilidade e não por humor depressivo. Perda de libido, apesar de não ser um critério diagnóstico, é extremamente comum a pessoa perder interesse por ter relação sexual, sentir menos atração, sentir menos desejo de ter relação. Sintomas ansiosos são muito comuns. Isso eu até falo assim que depressão e ansiedade é um casal, que um puxa o outro. Então, assim, a pessoa quando fica mais depressiva é muito comum que ela também fique mais ansiosa. Sintomas psicóticos podem acontecer mesmo na depressão unipolar, da pessoa escuta vozes chamando ela, ou então escuta vozes ordenando que ela se mate, xingando ela. E também podem acontecer alucinações visuais, né, de enxergar vultos, ou delírios, né, quando a pessoa acredita piamente em coisas que não estão acontecendo. Né, os delírios típicos da depressão, que na verdade assim, são bem raros, pessoalmente eu vi poucas vezes na vida,
Podem acontecer delírios nihilistas, da pessoa acreditar que já está morta, ou que está apodrecendo, que as outras pessoas estão mortas, acreditar que a pessoa é culpada por várias desgraças que aconteceram no mundo, ou na família dela, quando isso não é verdade. Acreditar que está em ruína financeira, que vai perder a casa, os bens dela, quando isso não está acontecendo. Bom, ideação homicida, felizmente não é tão comum, mas pode acontecer. Depressão pós-parto, por exemplo, né, a gente sempre tem que investigar se a mãe tem algum tipo de pensamento negativo ou ideia de machucar o bebê. Eventualmente acontece da pessoa ter ideação homicida e suicida ao mesmo tempo, em que é, eu vou me matar e para evitar que meus filhos sofram e para que eles vivem nesse mundo que é tão ruim, eu vou matar eles também. Mas isso é uma condição bem menos comum e muitas vezes associada a transtorno de personalidade. Piora de quadro doloroso é outra situação que a gente vê o tempo todo. Não que a depressão cause dor, mas toda a dor que existe é amplificada pela depressão. Então, às vezes, a pessoa tem um quadro de fibromialgia que estava controlado e durante a depressão a fibromialgia volta a atacar, a gastrite volta a atacar, dor lombar, dor de cabeça, etc. Pode acontecer um quadro de pseudodemência, principalmente em idosos, em que aquelas perdas cognitivas fazem com que a apresentação clínica fique semelhante a um quadro demencial, a um quadro de Alzheimer, com a diferença de que, tratando o quadro depressivo, os sintomas de perda cognitiva vão reverter. E, ao mesmo tempo, é muito comum também que um episódio depressivo inédito da vida da pessoa surgindo na terceira idade, de que ele seja o indício do início de um quadro demencial. Catatonia, né, que já é uma situação mais grave também, que a pessoa vai perdendo a interação com o meio externo, começa a parar de falar, a parar de se movimentar, pode chegar ao ponto da pessoa parar de beber, de comer. Existem casos graves de catatonia que a pessoa precisa ser internada para receber hidratação endovenosa e nutrição enteral. Tem que passar sonda nasogástrica para alimentar a pessoa porque ela simplesmente não está comendo nada. Muitas vezes não responde a nenhum comando, fala com ela, não responde nada. O quadro de catatonia é muito importante diferenciar com outras condições clínicas que podem causar, né, antes de atribuir a depressão. E nesse próximo slide eu estou colocando aqui alguns destaques, além dos que já foram falados, né, do Tratado de Psiquiatria da USP de São Paulo, destacando aqui que a pessoa deprimida costuma ficar muito mais pessimista do que o normal dela, ficar sem esperança para o futuro, achar que tudo vai dar errado, que as coisas não, começa a pensar nas piores possibilidades e achar que aquilo que vai acontecer, tanto para si quanto para as pessoas próximas. Pode acontecer da pessoa ter descuido com a própria higiene, deixar de tomar banho, escovar o dente, né, pular alguns dias, passar a se alimentar mal. É muito comum assim, o paciente relatar também assim, que perde a vaidade durante o quadro depressivo, né, deixa de se arrumar, pintar o cabelo, fazer unha, maquiar, colocar joias, etc. Desânimo e perda de iniciativa, né? Assim, a pessoa a perda de interesse acontece até nas coisas que a pessoa gosta, imagina para o resto. Então, assim, às vezes a pessoa que fazia uma atividade física para de fazer, que fazia uma dança, que tinha uma vida social mais ativa, começa a ficar reclusa, se isolar, ficar trancada no quarto, ficar várias horas na cama sem fazer nada. Dificuldade de manejar problemas, né? Então, durante a depressão, tem gente que descreve isso assim como se a pessoa estivesse usando uma espécie de óculos escuros em que ela enxerga, interpreta tudo através das lentes da depressão. E com isso, a pessoa passa assim, todos os problemas ficam muito grandes. Coisas que antes eram problemas, mas que eram
de fácil resolução, de fácil manejo para a pessoa, passam a ser muito desgastantes ou mesmo insolúveis. Assim como pode acontecer uma dificuldade de hierarquizar os problemas. A pessoa às vezes está falando assim de uma discussão que teve com o irmão e de uma ideação suicida como se as coisas tivessem o mesmo peso. Inquietação que pode acontecer, né, principalmente quando é depressão bipolar, a pessoa ficar, não consegue relaxar, não consegue ficar quieta, fica andando de um lado para o outro, não consegue se focar numa única atividade, fica angustiada e inquieta o tempo todo e busca várias coisas para tentar se acalmar e não consegue se acalmar. E uma avaliação muito negativa, né? Tanto de si própria, dos outros, do próprio passado, do futuro. Você vê, destaca os maiores defeitos que existem em si mesma, nos outros, nas situações, e as partes boas, as partes positivas ficam pequenas ou até inexistentes. Então, assim, eu espero que até esse ponto já tenha ficado claro assim a diferença de depressão e tristeza, mas eu destaco aqui alguns pontos chaves para fazer essa diferenciação, né? Por exemplo, o número de sintomas. A gente vê que a depressão não é só tristeza, a depressão tem aquela montanha toda de sintomas que podem acontecer, com aquele critério de que você precisa ter no mínimo 5 sintomas para considerar que a pessoa está num episódio depressivo. Essa duração, né, que é a duração mínima de 2 semanas, mas é muito comum o paciente buscar o atendimento quando já está com meses de sintomas. A frequência com que esses sintomas acontecem, né, não é uma coisa assim eventual que acontece. Eu só fiquei muito triste quando eu discuti com a minha namorada, quando eu tive um problema no meu trabalho, etc. Não, aqui essa frequência é quase todos os dias ou todos os dias que a pessoa sente os sintomas, né? E a intensidade também é muito maior do que o normal. E tudo isso levando a esse prejuízo clinicamente significativo, seja no trabalho da pessoa, nos estudos dela, no convívio social, no convívio familiar, convívio com o cônjuge, ou pelo menos a pessoa consegue manter o dia a dia dela, mas com um sofrimento, com um desgaste muito grande. E assim, alguns destaques assim, da diferenciação do quadro depressivo para o luto. Essa diferenciação pode ser difícil, então é importante considerar a cultura do indivíduo. Aqui no Brasil, a nossa cultura é de sofrer muito com luto, né? A gente, de certa forma, parece que nega um pouco a morte. Às vezes, mesmo pessoas assim que o familiar já estava assim com um quadro terminal, né? Já sabia que ia morrer, os familiares às vezes falam assim: "Ah, mas eu não esperava que ele fosse morrer". Tipo, quando era óbvio que esse desfecho iria acontecer. Então, assim, o luto não costuma preencher os critérios diagnósticos de depressão. Então, você tem sintomas depressivos no luto, mas que não chegam a preencher os critérios. Por outro lado, o luto pode ser um gatilho para iniciar um quadro depressivo, especialmente se a pessoa já tem um histórico de episódios depressivos anteriores. Qual que é o tempo normal de luto? Não existe resposta para isso, né? O DSM coloca 2 meses, mas ele próprio faz a ressalva de que isso não tem como definir um tempo normal para o luto. Eu já vi autores colocando 2 anos de luto. Uma característica interessante do luto é de que ele costuma ter um início, obviamente agudo, né? E posteriormente um curso mais flutuante. Então, assim, aniversário de morte, Dia das Mães, dos pais, das crianças, Natal, Ano Novo, todas essas datas comemorativas em que a pessoa costumava se reunir com um ente querido que faleceu, reavivam o luto. Assim como existem várias coisinhas no cotidiano que podem reavivar o luto, né? Às vezes a pessoa come um prato de comida que era um prato que o ente falecido gostava muito, e aí lembra do parente, né? Sente, reavive o luto naquele momento. Existe uma obra do Freud que chama Luto e Melancolia, né? Que ele trabalha justamente assim a diferenciação do quadro depressivo
o luto, e um destaque que ele faz nessa obra é de que a menos-valia, né, a sensação de baixa autoestima, para baixo, de sou inútil, não sirvo para nada, é muito comum na melancolia e não é comum de existir isso no luto. Uma outra diferença interessante que pode acontecer é que o luto pode chegar ao ponto da pessoa ter ideias de morte ou mesmo ideação suicida, mas é um pensamento de suicídio no sentido de se reunir com um ente falecido. Eu gostaria de ter morrido junto com ele, ou gostaria de morrer para poder voltar a ficar junto com meu marido, com a minha esposa, e não no sentido do suicídio mais comum da depressão, em que a pessoa quer morrer porque viver com tanto sofrimento desse jeito não vale a pena. Entre viver dessa forma e morrer, eu prefiro morrer. Então, assim, a ideia de morte e de suicídio da depressão é muito mais no sentido de se livrar do sofrimento do que uma vontade de morrer propriamente dita. E no luto, vai mais para essa vontade de se reunir com um ente falecido. Outras características assim que ajudam a diferenciar, né? Eu já falei da menos-valia, das ideias de morte, da tristeza em ondas que acontece no luto, né? Outra característica é a reatividade do humor, né? Que na depressão é comum que exista a presença de anedonia, a pessoa não se alegre com coisas que ela gosta, e no luto ela ainda que possa estar triste na maior parte do tempo, ela tem momentos que se distrai, consegue se alegrar, consegue aproveitar uma reunião com os familiares, uma coisa que ela gosta, para depois voltar a vivenciar o luto. Então, assim, a reatividade do humor é um sinal bom, né, de que não é um quadro depressivo, apesar de não excluir o quadro depressivo por si só. Bom, existem ainda várias classificações, né, de tipos e subtipos de depressão. O clínico geral não precisa conhecer, não é necessário assim, para um clínico geral conhecer tudo isso, mas é interessante saber que existem esses subtipos. Vou fazer alguns destaques aqui, né? A depressão na infância, né? Que o humor pode ser irritável ao invés de ser deprimido. Criança muitas vezes não vai conseguir expressar perda de interesse e prazer. Isso vai ser a anedonia vai ser um sintoma feito pela observação dos pais, dos professores, né, que a criança não quer mais brincar, fica dando desculpa para não ir no futebol, nas atividades que tinha com os amiguinhos. Pode acontecer da criança também regredir comportamento, né, a criança voltar a fazer xixi na cama, voltar a fazer manha, querer dormir no meio dos pais, quando ela já tinha passado quando já tinha passado dessa fase. No idoso, é interessante destacar que a questão de que a depressão é mais comum a depressão só com anedonia e sem humor depressivo, e que pode acontecer um quadro de pseudodemência no idoso, ou que a depressão esteja precedendo o início de um quadro demencial. A depressão bipolar, ela costuma ser quadros depressivos graves, né, com ideação suicida, com sintomas psicóticos, com características atípicas, né, em que a pessoa fica agitada ao invés de ficar lentificada, come mais ao invés de comer menos e perder peso. Essa aqui é uma classificação antiga, até que caiu em desuso, né, mas que eu acho interessante, né, da endógena versus exógena. Ela é bem criticada, mas eu ainda gosto dela. Episódio único e recorrente, é fundamental avaliar isso na entrevista clínica, porque isso é um fator crucial para determinar o tempo de tratamento que a pessoa precisa. Leve moderada grave, os demais eu acho que eu já expliquei o mais importante. E assim, a depressão ela está dentro de um conjunto, de um capítulo do DSM, né, dos transtornos depressivos, em que tem o transtorno depressivo maior, mas também tem a distimia. Né? Grosso modo, distimia seria uma depressão mais leve, porém muito mais arrastada, com duração de anos a fio. Transtorno disfórico pré-menstrual, né, a famosa TPM. Transtorno disruptivo da desregulação do humor, né, que é um transtorno mais característico da infância e da adolescência. E o transtorno depressivo induzido por substância, ou condição médica geral,
e sem outra especificação. Bom, essas aqui são as referências que eu utilizei para montar essa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.